Oh! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então agora nós vamos falar sobre as angiospermas. Bora lá? As angiospermas, então, elas vão ser o grupo de plantas caracterizado por serem vasculares, logo vão ter xilema e floema. Além de possuírem raiz, caule, folha e semente, terão duas estruturas, as flores e os frutos. As flores, elas são o atrativo desse grupo de plantas e são os órgãos reprodutores. Como nós vimos nas gimnospermas, o órgão reprodutor vai ser o cônio ou estróbilo. Nas angiospermas, nós teremos as flores. As flores elas vão ser diversificadas, elas vão possuir diversos atrativos, cheiros, colorações, que vão atrair os agentes polinizadores. As angiospermas também, elas podem ter o órgão reprodutor, no caso aqui a flor, disposto em três formas. O órgão que vai ser hermafrodita, ou seja, vai possuir tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. As que serão apenas masculinas, logo terão apenas o gameta masculino. E as que serão femininas, que terão apenas também o gameta feminino. Elas também não vão depender da água para realizar o seu processo de reprodução, assim como as gimnospermas. Então, quando a gente analisa a anatomia da angiosperma, da flor em si, a gente vai ver a presença das pétalas. O conjunto de pétalas vai formar o que nós chamamos de corola. Nós vamos ter também as sépalas. O conjunto de sépalas vai formar o cálice. Literalmente parece um cálicezinho, vocês estão vendo aqui? Parece uma tacinha de vinho. Bom, e também nós vamos ter a parte reprodutiva, né? Que vai estar relacionada aos gametas. Então, nós vamos ter o estame, que vai estar relacionado à parte masculina, e o pistilo, que está relacionado à parte feminina. Esse desenho aqui, ele vai ilustrar uma flor hermafrodita, ou seja, aquela flor que vai ter os dois gametas, masculino e feminino. Quando nós temos a presença apenas de uma flor masculina, nós não teremos o pistilo. E quando tivermos uma flor que é apenas feminina, nós não teremos o estame. Então agora nós vamos ver basicamente como funciona o ciclo reprodutivo das angiospermas. As angiospermas, elas vão se reproduzir por meio da junção dos gametas, né? O estame, que vai permitir que os grãos de pólen tenham contato, né, com o ovário da planta, na sua parte feminina. Basicamente, então, o estame, né, a parte masculina da flor, ele vai liberar os seus grãos de pólen. Os grãos de pólen eles vão ser liberados por meio da polinização, ou seja, diversos fatores podem estar relacionados aqui com a polinização. Pode ocorrer de uma pessoa passar num local de trilha e nesse local de trilha uma parte de uma planta grudar nela, por exemplo, um carrapicho que a gente vê muito, que gruda na nossa roupa. E essa pessoa caminhou por metros e depois disso ela percebeu o carrapicho e ela bate, tira o carrapicho da roupa dela e deixa ali jogado no solo. Esse carrapicho ele vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Outro exemplo também são plantas, frutos que crescem próximos à margem de rios, de mares. Essas plantas, quando elas liberarem os seus frutos ou os grãos de pólen terem contato com o vento, eles vão ser levados, vão ser transportados. Então, por exemplo, vamos imaginar um coqueiro, o fruto ele cai na água e é levado para outro local. E em outra distância, a milhões de metros e de quilômetros, ele vai acabar germinando no solo quando ele tiver contato. O processo de polinização também, ele pode ser realizado por inseto, por animais. Então, animais como a anta, como as capivaras, como os morcegos, dentre outros, eles são grandes dispersores de sementes. Então, eles comem o fruto e depois acabam defecando em outra determinada região e no cocô deles vai ter a semente, que depois vai germinar e ali dá origem também a uma nova planta. Assim também nós temos os pássaros, insetos como as abelhas, que são grandes polinizadores, que também realizarão um processo de polinização.
pois eles terão contato com os grãos de pólen e assim eles transportarão o grão de pólen de uma planta para outra. Por meio então da polinização, os grãos de pólen eles vão se desenvolver e com a ajuda do tubo polínico contendo os gametas masculinos, eles vão conseguir realizar o processo de fecundação. Então o óvulo ele vai se desenvolver após estar fecundado, né, quando a oosfera tiver contato então com os gametas masculinos. O óvulo ele vai se desenvolver em sementes e o ovário em fruto. Dentro da semente nós vamos ter um embrião, e o embrião ele vai se desenvolver por meio das reservas nutritivas que vão ter dentro da semente, assim como no caso das gimnospermas. A semente, após ser germinada, então, ela vai dar origem a uma nova planta e assim dar continuidade ao ciclo de reprodução das angiospermas. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver um breve resumo sobre o conteúdo de reprodução das plantas que nós estudamos até agora. Aqui nós temos uma tabelinha que exemplifica algumas similaridades e diferenças entre esses grupos. Lembre-se, todas as plantas sempre vão ser classificadas ou organizadas em algum desses grupos. Ou elas vão ser briófitas, ou vão ser pteridófitas, ou vão ser gimnospermas ou angiospermas. Quando nós falarmos de dependência da água, apenas 2 grupos serão dependentes da água, que são as briófitas e as pteridófitas. Gimnospermas e angiospermas não serão dependentes da água. Em relação aos vasos condutores, apenas as briófitas não terão vasos condutores, porque elas são plantas mais simples. Já as pteridófitas e as gimnospermas e as angiospermas terão os vasos condutores, o xilema e o floema. Em relação à fase dominante, a fase dominante das briófitas será o gametófito, e a fase dominante das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas será o esporófito. Gametófito, fase produtora de gametas, e esporófito, fase produtora de esporos, ok? Quando a gente fala, então, das sementes, nem briófitas e nem pteridófitas terão sementes. Por sua vez, as gimnospermas e as angiospermas terão sementes. Bom, pessoal, então quando nós falarmos agora das flores e dos frutos, apenas as angiospermas terão essas características. Nem briófita, nem pteridófita e nem gimnosperma terão essas estruturas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima! Check